Pai do Senhor, irmãos. Vamos à nossa reflexão de hoje. 1 Samuel, capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 20 ao 26. Na minha Bíblia, o título é Dedicação do Filho a Deus. Antes do final do ano, Ana engravidou e teve um filho. Deu a ele o nome de Samuel, porque disse: Eu o pedi do Eterno, ou do Senhor. Quando chegou outra vez a época de Elcana voltar a Siló para o sacrifício anual e para cumprir o seu voto, Ana não acompanhou. Ela disse ao marido: Depois que o menino for desmamado, eu levarei e o apresentarei ao Senhor. Ele ficará ali para sempre. Eucana respondeu: Faça o que você achar melhor. Fique em casa até o menino estar desmamado. Sim, que o Eterno conclua o que ele começou. Naquele ano, ela ficou em casa e amamentou o filho. Depois que o desmamou, ela o levou a Siló com uma oferta generosa para a refeição sagrada, um novilho de 3 anos, farinha e vinho. O menino ainda era bem novo. Eles mataram o novilho e depois levaram o menino a Eli. Ana disse: Senhor, acredita que sou aquela mulher que estava neste mesmo lugar, diante do Senhor, orando ao Eterno? Eu orava por esta criança, e o Eterno concedeu a mim o que pedi. Agora eu estou dedicando ao Eterno por toda a vida. Eles adoraram ao Eterno ali. Irmãos, nós falamos tanto sobre a experiência de Ana, né, Eucana, essa Eli, né, o próprio Samuel, nós falamos tanto, é um texto, acho que é um dos textos mais aplicados, né? Mas o que eu quero trazer para os nossos corações nessa noite, essa reflexão, é a dedicação que Ana planta no coração de Samuel para Deus. Porque Ana primeiro dedicou a Deus. Ela disse que se Deus o desse, o filho que ela tanto queria, ela o dedicaria, ou devolveria, ou entregaria ao Senhor. E assim fez, nós sabemos, nós conhecemos a história, sabemos que Ana cumpriu cabalmente aquilo que ela prometera ao Senhor. Nesse momento é o momento exato em que Ana devolve, né, leva essa criança e o entrega ao Senhor, o dedica ao Senhor. Então Ana teve disposição de entregar aquilo que ela recebeu como o maior favor da sua vida, né, a maior graça da sua vida, né, o maior presente. Ela talvez considerava como milagre, porque Ana não gerava filhos, né? E eu queria trazer duas aplicações rápidas, simples, mas que são pertinentes para a nossa vida nos últimos dias. Irmãos, primeiro, Deus nos confiou filhos, Deus nos concedeu filhos para que nós os dedicássemos ao Senhor. Para que primeiro nós os preparássemos, né? Para que nós os encaminhássemos e também os orientássemos, para que eles estivessem aptos a serem do Senhor, né? Em Deuteronômio, se você voltar um pouquinho aí, em Deuteronômio, no capítulo 6, né, versículos de 1 a 9, Deus está falando, e aqui o tema é o grande mandamento, né? E o que seria isso, o grande mandamento? É justamente aquilo que Deus nos chama para viver, né? Que é amar o Senhor sobre todas as coisas, né? Ver o Senhor como nosso Senhor sobre todas as coisas, né? Não criar nenhuma outra causa ou outra pessoa ou outra razão para dividirmos, né, a nossa dedicação, para dividirmos a nossa vida, a não ser para o Senhor. O Senhor diz aqui, quando Ele está instituindo, né, já instituiu na verdade, já entregou as leis e Moisés está compartilhando com o povo está sendo orientado, o povo está sendo preparado. Ele vai dizer que no versículo 6, ele vai dizer: escrevam no coração os mandamentos que estou transmitindo a vocês, apropriem-se deles e levem seus filhos a apropriar-se deles. Então, Deus está dizendo a Moisés para que diga ao povo: olha, prepare esses filhos, inculca esses filhos, seja aquele que é o motivador na vida desses filhos,
para que eles também me amem sobre todas as coisas, para que eles sejam dedicados a mim, dediquem os seus filhos a mim. Ele vai dizer mais, que eles sejam o assunto da sua conversa. Onde quer que vocês estiverem, sentados em casa, andando pelas ruas, que eles sejam repetidos desde a hora em que vocês se levantam. Eles quem? Esse assunto, irmãos. Que esses estatutos, que esses mandamentos, que o nosso Deus é Deus sobre todas as coisas, que nós temos uma história passada. Nós não fazemos parte daquele povo que ficou escravizado lá no Egito, mas somos sim um povo que saiu da escravidão, porque éramos perdidos, éramos desencontrados, não tínhamos história, vivíamos o que nos era momentâneo, mas Deus veio, Deus nos arrancou, Deus nos abriu um caminho através de Jesus, e hoje Deus convoca aqui cada pai, cada mãe, cada instrutor, seja aquele que inculca, aquele que dedica tempo a inculcar a vida dos seus filhos. E não adianta você dizer para mim que você faz isso, você não faz, porque a palavra é feita de resultados. Os nossos filhos precisam mostrar resultados. Ana, ela dedicou desde o útero, e quando Samuel nasceu, ela entendeu que ela tinha que entregá-lo, ela entendeu que ela tinha que direcioná-lo, ela tinha que deixar aos cuidados do Senhor, para que Deus cumprisse aquilo que ele havia começado, como disse Eucana, quando ela diz que vai desmamar o menino para levá-lo, para entregá-lo, para dedicá-lo ao Senhor. Veja o que aqui o texto ainda continua dizendo, aqui no capítulo 6, que eles estejam amarrados na mão e na testa de vocês, como lembretes, e até escritos no batente da porta das casas e nas portas das suas cidades. Né? A partir daqui surgiram os mezuzás. O que era mezuzá? Era como se fosse uma caixinha, ali ficavam partes das escrituras, então ali era retirado, e eles liam, eles se apropriavam. Irmãos, a primeira coisa, o primeiro ponto, a base de toda e qualquer referência familiar, nesse tempo deveria ser o ensino de quem era Deus, o ensino de quem é o Senhor, o ensino do que Deus fez, da raiz, né, de todo o resgate e mais do encaminhamento de Deus, para que esses filhos tivessem respostas. É interessante quando ele vai falar no versículo 20, ele diz: a próxima vez que um filho seu perguntar o que significam essas exigências, leis e regulamentos que o Eterno, o nosso Deus, ordenou, veja a resposta. Respondam assim: éramos escravos de Faraó no Egito, e o Eterno interveio de forma poderosa e nos tirou daquele país. Tudo o que fizemos foi ficar ali parados, olhando, enquanto o Eterno enviava sinais, milagres, grandes maravilhas e castigos sobre o Egito e sobre o Faraó e sua casa. Ele nos tirou de lá para nos trazer para cá e nos dar esta terra que ele prometeu de maneira solene aos nossos antepassados. É por isso que o Eterno nos ordenou que obedecêssemos todas as leis. Devemos viver de forma reverente diante do Eterno, o nosso Deus. Por ele nos ter dado esta vida agradável e porque ainda vai nos manter vivos por muito tempo. Irmão, veja bem, a disposição de Ana em dedicar Samuel ao Senhor, a instrução que Deus entrega através de Moisés àquele povo, era para que esses filhos sejam a continuação da consciência daquilo que Deus fez, o que Deus fez na sua vida, de onde Deus te tirou. Seus filhos, eles entendem o processo libertador, eles entendem a palavra de salvação, eles entendem o que é ser desarraigado de uma escravidão e ser encaminhado para uma terra prometida que nós ainda não tomamos posse em terra, em visão, porque nós estamos caminhando como peregrinos até o dia em que nós estivermos nessa terra que se chama Nova Jerusalém, que descerá do céu. Seus filhos entendem isso?
Os seus filhos entendem, eles têm tempo, eles têm ouvido. Há um momento em que a televisão é desligada, que os celulares são recolhidos, ou há somente um desenfreio em que esses meninos, por estarem dentro de casa, aos olhos dos seus pais ou aos olhos daqueles que cuidam, eles estão bem, eles estão protegidos, eles não estão. Eles não estão, porque tudo parte do princípio em que nós temos que preparar essa geração para os passos seguintes, que nós temos que arraigar, que plantar nos corações deles, que encher os corações como se fosse um enxerto da palavra do Senhor, das lembranças do Senhor, do que o Senhor fez e tem feito por cada um. Irmãos, o Senhor tem nos dado motivos. Eu quero desafiar você a refletir nessa noite. O que os seus filhos têm sido cheios, do que têm sido cheios. Eles leem o que eles aplicam. Você senta uma vez no mês, há 2 meses, há 3 meses, que eu não vou nem dizer na semana, e muito menos no dia, com seus filhos. Você requer deles, em que momento de vida espiritual eles estão. O que você consegue nutrir da vida dos seus filhos. E não tem idade para que se faça isso. Não tem idade, irmãos. Eles devem ser preparados para preparar a geração futura. Nós, os nossos filhos, os nossos netos e os que se seguem. Porque nós fomos incumbidos e recebidos pelo Senhor, e do Senhor recebemos a palavra para que seja encaminhada de geração em geração. Parece uma palavra antiga, parece uma palavra retrógrada, né? Mas não é. Essa palavra, ela é presente, essa palavra é necessária. Quantas vezes você tem feito um momento de compartilhar, mas ninguém, irmãos, pode fazer aquilo que não está praticando. Eu não posso devolver a ninguém aquilo que eu não tenho. A minha vida é um conjunto de reações daquilo que eu recebo, daquilo que eu absorvo, daquilo que eu internalizo, que eu coloco dentro de mim. Aí eu vou transferir. Não é trabalho, irmãos, não é alimento, não é roupa, não é festa, não é presente. Não é isso que vai arraigar os nossos filhos no Senhor. O que vai arraigar os nossos filhos no Senhor é a palavra, é a história. Qual é a história? O que eles sabem contar? O que eles sabem contar? O que eles conseguem compartilhar? Seus adolescentes, essa palavra é para os pais, é para os responsáveis. Suas crianças, elas têm sido plantadas. Samuel foi dedicado ao Senhor. E é tremendo quando Elcana diz que o Eterno complete aquilo que começou, ou continue aquilo que iniciou. Os nossos filhos precisam ter o que dizer da história de Deus, do resgate do Senhor. Não adianta nós falarmos salvação. Jesus veio, morreu na cruz para nos salvar. O que é isso? O que é isso? Eles precisam ter, irmãos, realmente o assunto original. Eu quero motivar você. Eu quero desafiar você. Tome para você essa palavra. Tome para você essa palavra. Coloque realmente no seu coração. Viva. Faça o caminho de volta. Não deixe que os nossos filhos, filhos espirituais, e que os nossos filhos estejam vazios, não tenham o que dizer. Quando Deus fala a Moisés e Moisés fala ao povo, ele diz em todas as circunstâncias, todas as formas, em todos os momentos, em todos os lugares, encuque. Talvez você vai pensar, mas meu filho já tem 14, meu filho tem 13. Ei, eles estão embaixo do seu teto. Eu falei na escola dominical, você é autoridade, é para o bem, é para o bem. Se eles vão querer ter uma experiência, não é você que vai fazer, mas o Espírito Santo pode te usar para você inculcar. Nós éramos escravos, perdidos, destruídos, sem esperança. E Deus veio e como um forte, Ele nos tirou, Ele nos desarraigou de um império onde nós estávamos fadados a morrer.
e Ele nos levou a ter vida. E o capítulo 6 de Deuteronômio é a perfeita necessidade. Em primeiro lugar, de amarmos o nosso Senhor sobre todas as coisas. Veja, sobre, acima de todas as coisas. E amar aqueles que nos são responsabilizados como uma missão que Deus nos confiou. Que Deus te abençoe. Que Deus desperte. Que Deus haja no teu coração. Não se acostume com o Evangelho. Não se acostume com a palavra de Deus. Desafie-se, porque essa palavra é viva e todos os dias ela fala aos nossos corações. E que Deus te abençoe.